Olá, tudo bem? Hoje nós estamos com o advogado Rodrigo Martins Barbosa, ele que é professor do curso Contribuição Sindical Rural, o quanto, o como e o porquê a CNA precisa te devolver, e ele que também trabalha com direito ambiental, o agronegócio e relações com o Estado. É um prazer recebê-lo hoje aqui, doutor Rodrigo. Doutor Rogério, é um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência falando hoje sobre um tema tão importante para o produtor rural do Brasil. Diga para nós, doutor, o que aconteceu neste ano de 2018, que foi um ano de grandes mudanças, me parece, na questão da contribuição sindical? Olha, eu quero destacar uma mudança muito relevante que teve com essa reforma tão famosa, a reforma trabalhista, uma reforma que veio, uma mudança que veio finalmente trazer algum alívio aí para a classe mais produtiva do Brasil, que são os produtores rurais. Essa mudança é a seguinte: houve uma alteração no artigo 578 da CLT, que dispunha sobre a obrigatoriedade da contribuição sindical, e essa mudança foi um acréscimo lá no final, dizendo que para a cobrança da contribuição sindical é necessária a prévia e expressa autorização de quem vai ser cobrado para que essa cobrança possa ser realizada. Mas, doutor Rodrigo, e se porventura a CNA insistir nessa cobrança? O que deve fazer o produtor? Bom, a primeira conclusão que nós temos é da leitura do atual do artigo 578, que a contribuição sindical rural não é mais obrigatória. Tá? Então, o que o produtor rural pode fazer? A primeira coisa é ele não precisa fazer nada. Quem precisaria fazer alguma coisa era justamente quem está cobrando. Por quê? A redação da lei agora diz que para a cobrança é necessária a prévia e expressa autorização do produtor. Se não existe essa prévia e expressa autorização, ele não precisa fazer nada. Quem deveria providenciar essa autorização era a CNA que está fazendo a cobrança. Mas, se a CNA insistir na cobrança ilegal, como nós já temos notícia que ela tem insistido, ele tem algumas opções. Primeiro, se ele recebe lá a cobrança extrajudicial, ele pode até decidir fazer uma contranotificação dizendo: olha, agora a redação do artigo diz que precisa de prévia e expressa autorização, eu não dei minha autorização, não vou dar minha autorização, então vocês não podem me cobrar. Ou ele pode simplesmente aguardar, então veio a cobrança extrajudicial, ele não paga, vem a cobrança judicial, então lá no processo judicial ele se defende dizendo: olha, depois da reforma trabalhista, a redação da lei é essa, precisa de prévia e expressa autorização. Cadê a minha prévia e expressa autorização? Como ela não existe, essa autorização, fatalmente, então, o juiz, aplicando a lei, vai encerrar essa cobrança, inclusive aí com um reflexo negativo para quem está fazendo a cobrança ilegal, que é arcar com as custas do processo, honorários do advogado e, quem sabe, até talvez uma condenação por litigância de má-fé, já que está deduzindo aí uma cobrança contra a redação literal da lei. Eu acredito que quem nos está assistindo tem essa curiosidade. Mas e antes de 2018, como era? Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical rural era efetivamente obrigatória. Ninguém discute isso. O que nós temos é um detalhe muito importante. Apesar de ela ser obrigatória, nós sabemos que de 31 de dezembro de 1996 até agora, a CNA cobrou de uma maneira que ela não poderia ter cobrado. Então, apesar de ser obrigatória, a cobrança foi feita de uma maneira indevida. E se a cobrança foi feita de maneira indevida, esses valores não poderiam ter sido cobrados e os que foram cobrados devem ser devolvidos. E é justamente sobre isso que nós falamos no curso Contribuição Sindical Rural, o quanto, como e o porquê a CNA precisa te devolver. Nós vamos esclarecer para o produtor rural, para o advogado do produtor rural, por quem mais se interessa aí por defender o agronegócio do Brasil, porque a CNA não poderia estar fazendo essa cobrança depois do dia 31 de dezembro de 1996 até agora. Isso é muito interessante. E eu acredito que você que nos assiste deve sim fazer esse curso. E esse curso, vai ficar o link para vocês se inscreverem aqui na descrição do nosso vídeo. Foi um prazer conversar contigo hoje, doutor Rodrigo. E aí, você não perca esse curso. Vamos te esperar lá. O prazer foi meu. Aguardo vocês no curso.